Bandeirantes 72. O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirma o fim das buscas na Vila do Saí, área mais atingida pela chuva em São Sebastião, no litoral norte do estado. Neste domingo, mais 6 corpos foram encontrados, elevando o total de mortos para 65, sendo 64 deles em São Sebastião e 1 em Ubatuba. 57 pessoas já foram identificadas, 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. De acordo com os bombeiros, o trabalho vai continuar no bairro Baleia Verde, onde moradores relataram o sumiço de um homem desde o temporal da semana passada. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os desabrigados de São Sebastião poderão ser transferidos para imóveis vagos em Bertioga. Ele explicou que as cerca de 1.500 residências na cidade vizinha serviriam de forma provisória para abrigar as famílias que estão fora de casa. Esses 1.500 apartamentos é Minha Casa Minha Vida, com Casa Paulista, ainda até do governo anterior, isso é até do nosso tempo de governador, e é um programa chamado Entidades. Então, é o programa Entidades designado para famílias lá de Bertioga. Mas talvez nós vamos verificar com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura uma parte pequena, claro, mas uma parte possa ser liberada. O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial a desapropriação de um terreno de mais de 10 mil metros quadrados na Vila do Saí, em São Sebastião. Essa área será destinada para a construção das moradias permanentes para os atingidos pelas chuvas. Geraldo Alckmin disse que a obra deve receber recursos do Ministério das Cidades. Uma das dificuldades no litoral é terreno. Então, conseguir terreno seguro, né, e juridicamente possível é super importante. O governo federal entrará sim. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradia. São 10,5 bilhões de reais. E prioridade para a chamada faixa 1. A faixa 1 é exatamente as famílias de menor renda, que são aquelas que acabam morando em locais mais distantes, menos seguros. Então, essa é a prioridade. Geraldo Alckmin visitou São Sebastião no sábado, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Felipe Augusto. Bandeirantes 75. Apesar de o litoral norte de São Paulo ter sido atingido pelo maior temporal já registrado no Brasil, o que aconteceu não foi um desastre natural, mas sim um desastre social. Após uma semana após a tragédia, o canal Livre da Band enviou e ouviu especialistas para entender o que deveria ter sido feito antes para evitar tantas mortes e destruições. De cara, o doutor em mudanças climáticas, Pedro Caminhara, do CEMADEM, admitiu que o Brasil hoje não tem como prever um volume tão grande de chuva. Nós não tínhamos em nenhum momento esse conhecimento do volume de 600 milímetros. Todos os nossos alertas foram construídos em cima das previsões de 250, 300 milímetros que eram esperados por esse processo que ali se manifestaria, com volumes realmente bem grandes que poderiam causar eventos como esse. Nós sabíamos que era uma frente fria que estava vindo, uma frente fria forte, criando ventos que poderiam interagir justamente com o relevo ali da Serra do Mar, o que amplificaria aquele volume de chuva que estava previsto. Então, em termos de previsibilidade da chuva, realmente nenhum modelo praticamente aí disponível hoje aqui para o Brasil teria essa capacidade de prever os 600 milímetros. Esses 627 milímetros de chuva que atingiram São Sebastião teriam provocado bem menos estragos se o tipo de ocupação de solo fosse diferente. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Bertioga, onde mesmo com um volume de chuva maior de 682 milímetros em 24 horas, nenhuma morte foi registrada. A diferença, segundo o diretor técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fabrício Mirandola, é que em Bertioga as pessoas moram na planície, não no morro. No caso de Bertioga, é relativamente simples de se entender, né? A gente tem uma ocupação que ela está mais na planície, né? A cidade de Bertioga ela tem uma conformação diferente da cidade de São Sebastião. Ela está mais distante dali da escarpa da Serra do Mar. A gente não tem ocupação próxima aos morros ali.
Então, o processo que acontece ali, quando a gente fala em processo, em geologia, em engenharia, o processo é a inundação, é o deslizamento, é a corrida de massa. Então, o processo esperado ali seria a inundação, né, que foi o que aconteceu. Por sorte, a inundação é um tipo de processo que, infelizmente, ele dá dano material, mas ele é mais fácil da gente observar e evitar a perda de vidas humanas. Segundo o levantamento feito pelo IPT, desde 1988, pelo menos 4.146 pessoas morreram no Brasil, vítimas de desabamentos e deslizamentos de terra. A maioria dos casos aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Os locais se repetem e o perfil das pessoas atingidas é sempre o mesmo. Por isso, de acordo com Pedro Camarinha, do CEMADEM, o desastre não é natural. Diferente de outros países, onde existe essa atribuição da naturalidade do desastre, inclusive o termo desastre natural, cada vez mais aqui no Brasil ele é deixado de lado e a gente chama isso de desastre socioambiental, né, porque é uma construção social no sentido de que tem a ver com as relações do homem, né, com a forma com que ele ocupa o território, das relações dele com a natureza, principalmente de forma desarmoniosa, das suas vulnerabilidades. Então, por isso que hoje existe uma contestação, especialmente em cenários como o do Brasil, de tirar esse natural do lado, que seria o grande culpado. Então, hoje a gente sabe que de natural esses desastres não tem nada. Pedro Camarinha, do CEMADEM, e Fabrício Mirândola, do IPT, foram entrevistados no canal Livre da Band por Fernando Mitre, Rodolfo Schneider e Adriana Araújo. Bandeirante.